A psicanálise é uma pseudociência? Talvez ninguém vai gostar da resposta que eu vou dar aqui. Eu acho que ela é bastante pós-moderna, ela é bastante confusa, inclusive, para esse primeiro momento, então vamos do mesmo jeito. O que eu posso dizer é que você não vai ouvir uma resposta parecida em lugar nenhum. Na verdade, eu tô até trapaceando. Eu não vou falar especificamente sobre a psicanálise, se ela é ou não é uma pseudociência, nem sobre o livro Que Bobagem, da Natalia Pasternak e do Carlos Orsi. Esse vídeo é sobre um jogo de linguagem e eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Eu tô fazendo ele porque uma inscrita do canal, a Claire Deluma, pediu para fazer, faz bastante tempo, inclusive, eu acho que ela já deve estar até achando que eu não ia fazer, e eu realmente, eu não tinha até então nada minimamente organizado para fazer, e agora eu tenho pelo menos algo, um rascunho, um esboço para expressar minha opinião de uma perspectiva pós-moderna, que ela queria, inclusive. Só ressaltando que seria legal quem tem interesse por esse tema seguir ela no Instagram, ela produz conteúdo sobre epistemologia, o doutorado dela, inclusive, tem relação com essas coisas. Eu sei que ela estuda e gosta de Wittgenstein e do conceito de jogos de linguagem, então eu vou falar sobre um jogo de linguagem específico. A chance desse vídeo não ser um dos mais complexos e obscuros do canal é muito próxima de zero. Ainda assim, eu vou me esforçar para ser o mais simples possível. Qual que é o jogo de linguagem em questão? É o jogo de linguagem em que indivíduos se autoproclamam guardiões da definição o que é ciência. Responder o que é ciência é uma questão de filosofia e recebe na filosofia da ciência o nome de problema de demarcação. Nesse momento eu gostaria de fazer um adendo Foucaultiano de que jogos de linguagem são necessariamente jogos de poder. Muitos cientistas se consideram autoridade no assunto simplesmente por serem cientistas, quando na verdade isso é uma questão de filosofia da ciência, teoria da ciência, epistemologia e epistemologia científica. Eu vou ficar devendo uma distinção entre essas quatro disciplinas, que existem distinções, mas também existem muitos pontos em comum, e a existência e a preocupação com o problema de demarcação é comum a todas elas. Vale lembrar, então, que a Natalia Pasternak é uma bióloga especialista em microbiologia e o Carlos Orsi é um jornalista especialista em jornalismo científico. Isso significa que nenhum deles é filósofo, mas que eles têm conhecimento de ciência, algum estudo sobre o assunto, que eu não sei o quanto é, e alguma profundidade, que eu também não sei quanto é, mas eu já meio que pressuponho que não seja muita. Quem tá chegando agora, eu queria convidar a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se. Aproveitando para agradecer quem já está contribuindo. Eu queria ressaltar então, que como eu já falei no começo, que eu não li o livro e esse não é um vídeo sobre um review sobre o livro ou alguma coisa, mas que, eu inclusive dei uma folhada no livro na livraria e pressuponho que naquilo que ele está se propondo a fazer, ele até é bom, tá? O meu ponto central não é esse. O meu ponto central é que aquilo que esse livro se propõe a fazer não é uma boa proposta. E mais ainda, embora eu não tenha lido o livro, eu assisti um podcast de 1h30 com a Natalia Pasternak e o Carlos Orsi, e lá fica um pouco claro uma série de coisas, inclusive o que eles se propõem. Eles explicam o que eles estão querendo fazer ali. Então, se o meu vídeo é sobre o que eles se propõem a fazer no livro e não sobre o livro, eu não tô assim, eu não li o livro, então eu tô falando besteira, pois eu não estou comentando sobre o livro. Eu estou comentando sobre essa questão do problema de demarcação, sobre a questão de pessoas que se auto-intitulam guardiões da cientificidade, então, que a gente pode em vários momentos chamar de cientificista. E esse vídeo que eu tô fazendo é sobre essa proposta deles, que eles falam então no podcast, que é então demarcar o que é científico, o que é pseudocientífico e como isso é problemático, especialmente nos termos deles. Uma coisa interessante nesse podcast, que eu achei legal e fica de provocação, é que eles comentam como muitas pessoas gostaram do livro, exceto quando bate na pseudociência de estimação deles. Isso de fato é um fenômeno que existe, mas o meu ponto também não é bater neles por conta da minha pseudociência, então, de estimação, que seria a psicanálise. Na verdade, a psicanálise é o que eles escolhem dentro das ciências humanas para chamar de pseudociência. E isso é um problema. Veja bem, eles estão falando de acupuntura, de astrologia, constelação
constelação familiar, eu não estou preocupado com isso. Precisaria de outras reflexões, outros estudos e uma série de outras coisas para tratar esses assuntos. De fato, a minha questão aqui é que eles, uma cientista e um jornalista, estão pegando uma certa concepção específica do que é ciência, que a gente já vai comentar, e tentando traduzir para as ciências humanas. Então, nesse sentido, somente as ciências humanas me interessam, e me interessa que eles tenham escolhido a psicanálise como exemplo para bater. Não me interessa somente o que eles escolheram, mas o que eles não escolheram. Mas agora, a questão mais importante que a gente vai encontrar aqui é que eles estão trabalhando com a concepção tradicional de ciência. Embora em momento algum eles expliquem qual é a concepção tradicional de ciência nesse podcast, no livro talvez eles expliquem, e como seria ela. Esse é o ponto central que eu queria bater aqui, e o meu ponto central desse vídeo todo, que é o ponto que você precisa ter como fio condutor o tempo todo, é que existem ciências exatas, existem ciências humanas, a cientificidade entre as duas, pela questão do próprio objeto com que elas trabalham, embora existam vários objetos a serem trabalhados nas exatas e nas humanas, a cientificidade é necessariamente diferente. O que entende-se por cientificidade dentro de uma e de outra é necessariamente diferente, e nós temos uma tradição de pegar tudo aquilo que a gente vai entender por cientificidade nas ciências exatas, que são aquelas nas quais a gente consegue ter mais consenso, mais rigor em termos de cientificidade, e tentar transpor para as ciências humanas. Julgar as ciências humanas de acordo com a ótica das ciências exatas. Isso é o grande problema que Natália Pasternak, Carlos Orsi e uma grande legião de cientificistas, como eu vou chamar aqui, embora eles não gostem, especialmente porque eles não gostam do termo, então eu vou chamá-los de cientificistas. E esses cientificistas se sentem bastante confortáveis em tentar julgar as ciências humanas sob a ótica das ciências exatas, sem sequer falar que estão fazendo isso. Isso gera uma série de confusões na mente das pessoas, e essas confusões também são relacionadas aos valores políticos e à psicologia de quem está envolvido. Então precisa ficar muito claro que toda concepção de ciência, toda concepção de cientificidade é uma questão política necessariamente a ser discutida a partir de um viés político e científico. Para além disso, o que a gente entende por ciências humanas e o que a gente entende por ciências exatas é um espectro, tá? Não existe uma quebra clara, muito bem definida. Isso é proveniente do modo moderno de pensar. A gente pensa de maneira moderna e a gente precisaria pensar de maneira pós-moderna, e pensar a partir de espectros é uma maneira pós-moderna de pensar. Para isso eu escrevi 28 aforismos sobre o assunto que eu vou mencionar aqui. Isso aqui é só um rascunho, isso aqui é um lampejo de algumas ideias que eu acho relevantes a trazer aqui, para ver se, enfim, se alguém tem algum comentário, para ver se eu consigo eventualmente amadurecer essa ideia. Entender esses aforismos e fazer comentários impiedosos sobre ele vai me ajudar muito. Qualquer tentativa de silêncio para não me ofender porque você gosta do canal, de repente, não é bem-vinda. Eu quero tiro, porrada e bomba. Isso vale especialmente para Claire e para outras pessoas que já tenham algum tipo de conhecimento e já tenham refletido ou estudado os problemas de demarcação, questões entre ciências exatas e ciências humanas e tudo que está sendo debatido aqui. Eu tô com um notebook no meu colo, eu vou ler mesmo, tá, gente? Porque é muita coisa para eu ficar decorando e falar olhando o tempo todo na câmera, e porque eu já sei, né, pela experiência que eu tenho, que esse vídeo não vai gerar tanto engajamento, né? Um vídeo um pouco mais denso, eu diria até caótico, para jogar umas ideias. Então, vamos lá, né? O meu objetivo realmente é tentar atingir algumas pessoas que se preocupam, sem querer menosprezar quem assiste o canal, né? Eu gosto de botar uma treta de vez em quando, eu gosto de falar de política, comunismo, marxismo, pós-modernidade, etc, sobre o que eu tô lendo, etc. Mas assim, o meu objetivo nesse vídeo aqui é um pouco diferente e um pouco mais afunilado mesmo, e eu acho que de vez em quando eu tenho que botar vídeo assim. Vamos fazer uma reflexão sobre o assunto. Primeiro aforismo: existe uma visão mais ou menos consensual do que seria a ciência a partir da perspectiva das ciências exatas, mas esse paradigma está ruindo a partir das descobertas da física do século XX, especialmente a teoria da relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica, também conhecida como física quântica.
prática. Não existe uma visão minimamente consensual acerca do que seria ciência a partir da perspectiva das ciências humanas. Então entenda que... Então entenda aqui que sim, as ciências exatas são mais passíveis de consenso do que as ciências humanas, embora qualquer tipo de consenso absoluto, consenso ideal, qualquer idealismo que você coloque em cima disso não é bem-vindo. 3. A coisa mais comum que existe é querer subjugar as ciências humanas ao paradigma das ciências exatas. Os próprios filósofos fazem isso e isso faz com que elas fracassem miseravelmente pela própria natureza da pergunta e não por incompetência para resolver o problema. 4. Tentar subjugar algo de natureza completamente diferente a um paradigma que não lhe é devido é completamente absurdo. Entretanto, é exatamente isso que a modernidade vem fazendo desde sempre. Isso muito provavelmente está presente no livro da Natália e do Carlos. 5. Eu não tenho intenção de problematizar outros paradigmas para falar de acupuntura ou astrologia, ou qualquer outra coisa atacada no livro que eu não li. Meu foco é na psicanálise e nas ciências humanas. 6. Se você tentar forçar a psicanálise ao paradigma das ciências exatas, ela fracassará miseravelmente. Todavia, isso vale para todas as ciências humanas. Dessa forma, a economia, a geopolítica, a ciência política, o direito, a história, a sociologia, a psicologia, a antropologia e muitas outras ciências também entram nesse barco. Fracassam junto com a psicanálise. 7. É bastante significativo e precisa ser melhor explorado o fato da Natália e do Carlos não entrarem nessa questão. Uma questão a ser respondida aqui é: por que eles escolheram a psicanálise para bater? Não existem razões epistemológicas para isso. As razões têm que ser políticas ou, muito provavelmente, psicológicas. 8. Recentemente existiu um manifesto contra o terrorismo a favor da paz. Esse manifesto foi assinado por um monte de pessoas de direita para fortalecer a narrativa colonialista israelense. É um manifesto que vê o que está acontecendo, o genocídio israelense, como única e exclusivamente, como vocês estão vendo o tempo todo, é como o problema do Hamas. O Hamas é um malvadinho que atacou os pobres coitados israelenses e é isso aí. Esse manifesto foi assinado por pessoas como Luciano Huck, Thiago Leifert, Danilo Gentili, Boninho, Natália Pasternak, Henrique Meirelles, Patrícia Bravanel e Ratinho. O movimento se diz apartidário. Vocês estão sentindo um pouco onde é que eu tô querendo ir? Sei que talvez essa informação tenha vindo meio assim, completamente do nada, assim, né? De repente ele tá falando de epistemologia, de repente, ops, Israel e Palestina de novo. Mas eu juro que não é do nada. 9. É bastante significativo que a Natália Pasternak tenha assinado esse manifesto, porque isso coloca ela do lado do colonialismo e do imperialismo. Uma ressalva é que o Carlos Orsi é marido da Natália Pasternak. A impressão que eu tenho é que ele também concordaria com assinar esse manifesto, talvez até tenha assinado. Ele não aparece nas notícias que eu pesquisei, muito provavelmente porque está sendo apresentado como um manifesto assinado por famosos, então todo mundo que está ali naquela lista é relativamente famoso. E vamos ser sinceros, o Carlos Orsi não é muito famoso, isso não é uma crítica, é só uma constatação que eu estou tentando, né? Eu não tenho como confirmar essa informação, mas eu estou pressupondo que, né, eles escrevem livros junto, eles são casados, eles tenham aí uma opinião política meio parecida, é o que parece, inclusive, assistindo o podcast. Mas eu posso estar errado em incluir o Carlos Orsi aqui. Eu não queria convidar ninguém a ter uma opinião forte sobre isso. A Natália Pasternak assinou. E vamos ser sinceros, ela é o maior nome por trás dessa polêmica. 10. Dizer que algo é científico gera uma série de relações de poder, como Foucault deixa bastante claro, inclusive, e essas relações de poder são normalmente ignoradas ou até mesmo afastadas por aqueles que se dizem os guardiões da cientificidade. Toda atividade científica é política. A tentativa de fazer as ciências humanas se curvarem ao paradigma das ciências exatas é uma atividade política. O surgimento de guardiões da cientificidade é algo político e normalmente requer pessoas que tenham um conhecimento escasso de epistemologia da ciência e afins. Ainda assim, eles aparentam saber muito sobre cientificidade. Normalmente, quando eles falam de Thomas Kuhn e Popper, eles se utilizam de clichês e espantalhos que mostram que eles, muito possivelmente, não leram o livro desses autores. 11. Essas pessoas costumam ter posicionamentos políticos em prol do sistema, mas normalmente escondem esses posicionamentos em uma postura supostamente crítica
ao governo, ao sistema e afins. Essa crítica sempre é superficial. A inexistência de um paradigma consensual nas ciências humanas não gera um caos absoluto. Possuímos algumas ferramentas eficazes para tentar aumentar a cientificidade das ciências humanas. 13. Um exemplo interessante é a obra As Regras do Método Sociológico de Emily Durkheim. Essa obra é um tanto quanto insuficiente pelas ideias e pelo fato dele se focar em sociologia e somente em sociologia, mas tem muitos insights interessantes, especialmente a trazer à tona a questão da estatística. A estatística passa a ser então reconhecida como uma ferramenta de cientificidade para as ciências humanas. 14. A estatística por si só não dá conta. Precisamos de uma hermenêutica conjugada com ela. Não temos essa hermenêutica. Para quem não sabe, a gente tem que entender hermenêutica como uma ciência da interpretação. 15. Qualquer aumento de cientificidade nas ciências humanas colocaria no descrédito toda a economia burguesa. Nada mais pseudocientífico do que todas as formas de liberalismo, que é a ideologia do capitalismo, ou que são as ideologias do capitalismo, porque ele perambula por várias ideologias que tem como ponto em comum, então, esse liberalismo aí, que, como lembrando do Elia Jabor, né, todo liberal quando se assusta vira fascista. Então, na verdade, o fascismo também é uma forma de liberalismo que a gente vê, inclusive, né, de maneira espectral também. Pensar por espectros é uma coisa que vocês fariam muito bem trazer para suas próprias vidas. 16. Não existe nenhuma razão científica para que a propriedade privada dos meios de produção se concentre nas mãos de poucas pessoas enquanto milhões morrem de fome. Você não vai ver nenhum guardião da ciência dando um ai sobre isso. 17. A visão mais científica de economia ainda é a marxista, embora eu precise ressaltar que ela também não se adequaria aos padrões de cientificidade das ciências exatas. Marx e Engels sabiam muito bem disso. O discurso do século XIX não estava tão pronto para isso, de forma que muito do que Marx e Engels coloca busca uma visão científica que eles já sabiam não ser possível alcançar, porém eles estavam muito cientes de que não poderiam argumentar em outros termos sem perder a credibilidade. Ainda é muito difícil argumentar em outros termos sem perder a credibilidade. Os supostos guardiões da cientificidade muitas vezes acreditam ter um grande potencial crítico e não servir ao sistema. O potencial crítico deles não é grande coisa e eles servem ao sistema. 19. Atacar a economia liberal, a geopolítica burguesa, que hoje passa pano para Israel, e a ciência política burguesa, que não possui nenhum argumento científico para dizer que existem democracias hoje, ou que o liberalismo persegue algum tipo de liberdade que possa ser cientificizável, tampouco que o capitalismo é baseado em livre mercado. Isso, contudo, é algo que todos os guardiões da cientificidade fazem o favor de esquecer. 20. A ausência de cientificidade dessas disciplinas é algo proposital, embora os guardiões da cientificidade não necessariamente saibam disso. Pois o objetivo da ciência não é descobrir a verdade, mas dominar a natureza em nome dos interesses daqueles que dominam, ou seja, daqueles que controlam os meios de produção. O domínio da natureza pressupõe a necessidade de conhecer seu funcionamento. Dessa forma, a ciência realmente busca, em algum grau, o conhecimento, mas como efeito secundário. Quem financia os cientistas sempre tem uma voz maior do que os próprios cientistas com sua curiosidade e amor pela ciência. Controlar os meios de produção significa também controlar os meios de produção do conhecimento, inclusive do conhecimento ideológico, inclusive da consciência da grande maioria das pessoas. É por isso que as maiores pseudociências, a economia, a geopolítica, a ciência política e o direito, especialmente a criminologia, nunca são atacadas. A medicina e a psiquiatria também entram nesse caso, mas é um pouco mais complexo. 22. Para além da questão política, que é a mais importante, podemos ressaltar que as revoluções na física também mostram que até mesmo ela é estatística. Diz a lenda que, para responder a famosa frase de Einstein, Deus não joga dados, que na verdade é metafórica e ele não está falando de Deus, Niels Bohr disse: não diga a Deus o que ele deve fazer. Eu não consegui confirmar essa citação, eu achei ela em um
em alguns lugares na internet e eu lembro do Carlo Rovelli, num dos livros dele de física que eu li, comentando sobre ela, mas eu não tive como achar essa passagem. Mas eu tenho certeza que o Carlo Rovelli menciona ela. A ideia de que a física é estatística é expressa no princípio de indeterminação de Heisenberg, e não sou só eu que tenho dificuldade de entender esse princípio e suas implicações. Isso deixa realmente a ciência de cabelo em pé. 23. Dessa forma, até a distinção entre ciência exata e ciência humana deve ser entendida como um espectro. Isso não significa, entretanto, que não existam diferenças significativas. A existência de espectros não nega a lei da dialética, tal como bem entendida por Engels em Dialética da Natureza e Anti-Turing, que diz que mudanças quantitativas geram mudanças qualitativas. 24. É típico da modernidade ignorar que as coisas são entendidas melhor em termos de espectros do que em termos de absolutos ou universais. Lembrem-se da questão dos universais em Platão e na Idade Média e até hoje, que permanece viva. Infelizmente, se você não sabe o que é isso, não tem como falar sobre isso agora. Somente uma epistemologia pós-moderna pode dar conta realmente desse tipo de questão, sem jogar para escanteio as relações de poder envolvidas no desenvolvimento de qualquer cientificidade, assim como seu caráter espectral. A existência de espectros é o que torna a medicina e a psiquiatria mais difíceis de problematizar em termos de cientificidade. 26. Para mim, o essencial desse vídeo é que dentro dos parâmetros epistemológicos modernos, nenhuma ciência humana é científica. E a seleção de quais delas serão ignoradas ou criticadas responde necessariamente a fins políticos. Tá muito claro por que eles não escolheram economia liberal, ciência política burguesa, geopolítica e direito para bater. 28. Não está claro por que eles escolheram a psicanálise, dentre as outras ciências humanas, como alvo. Eu realmente aceito sugestões de quem me acompanhou até aqui, porque isso aqui é só uma experiência de vídeo, de pensamento e de diálogo acerca de uma questão extremamente complexa. PS, um último adendo. Eu acho a psicanálise potencialmente revolucionária e potencialmente conservadora. Isso vai depender dos jogos de linguagem e dos jogos de poder em que ela estiver envolvida. Então talvez aí seja uma dica para a gente começar a pensar por que eles bateram tanto na psicanálise.